Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul, já tão famosa. Vejam, muitos estão indagando informações a respeito do juízo, ou seja, da audiência de Hugo Pollo Carvajal. 23 de junho, não é verdade? Muito bem, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para meu querido inscrito Patrício de Cajazeiras, na Paraíba. Muito educado, como muitos de vocês, reconhecendo aí o nosso trabalho. Um grande abraço. Vocês são aquilo que vale a pena, que faz valer a pena tocar isso daqui, porque também, volta e meia, tem umas pessoas umas pessoas chatas no meio disso, né? Brasileiro, tem muito brasileiro, aqueles 30% de mequetrefe, gente que tem preguiça de raciocinar, não raciocina, ou então é pela porco mesmo. Patrício, então você é uma dos motivos, querido Patrício de Cajazeiras, na Paraíba. Um abraço para todos vocês na Paraíba. Muito bem. Audiência de Hugo Pollo Carvajal. Hugo El Pollo Carvajal. As pessoas ficaram um pouco perdidas porque houve um disse-me-disse em relação à data dessa audiência. Primeiramente, firmou-se 23 de junho, depois houve boatos que seria 30 de junho. Vejam, as informações sobre Hugo Pollo Carvajal, sobre sua audiência, sobre sua delação premiada, são informações que, vocês sabem, não estão por aí na mídia tradicional, nem mesmo na mídia tradicional norte-americana. Esse processo não é, na verdade, a prioridade, por óbvio, não é a prioridade da mídia norte-americana, nem a prioridade dos norte-americanos. Esse processo é assim uma baita prioridade mesmo, é para a vida cotidiana de nós sul-americanos, provavelmente também do pessoal da América Central, nós aqui da América Latina, não é verdade? Agora, principalmente para a América do Sul, porque, bom, eu digo isso no primeiro plano, porque nós sabemos, na verdade, que o que Carvajal com enfim, a Venezuela chavista, agora madurenha, o que eles fizeram, na verdade, os tentáculos desse ajuntamento de bandidos, foram aí para todos os continentes. Já se sabe que os dinheiros que foram produzidos desta forma que vocês possam imaginar, foram investidos inclusive na constituição de partidos políticos, inclusive na Espanha. Há quem diga que o partido atual, chefe de governo de Espanha, foi formado com dinheiro chavista, vocês sabem de que forma. Enfim, há uma séria desconfiança de que aquilo que Carvajal tem a falar possa estremecer as bases e derrubar muitos tiranetes latino-americanos, inclusive de 9 dedos e falas roucas e seus asseclas. Muito bem, então ficou aquela dúvida. Hugo Pollo, que história é essa? Quem é Hugo Pollo Carvajal? Você já sabe. Hugo Pollo Carvajal foi aquele que poderíamos considerar o segundo homem mais forte da Venezuela chavista, sobretudo porque Carvajal, militar inclusive, era o chefe, vamos dizer assim, do setor de informações, do setor de inteligência da Venezuela chavista. Tinha grande poder esse homem. Caiu em desgraça quando Chávez passou dessa para pior e houve uma briga visceral pela sucessão e a facção do Carvajal perdeu força em relação à facção do Nicolás Maduro. Vocês sabem que há umas teses a respeito da proximidade de Nicolás Maduro, qual seria a verdadeira proximidade de Maduro e El Chávez. não o Chavo del Ocho, mas o Chávez, o democrador. Muito bem, enfraquecido, o Carvajal caiu em desgraça, portanto, passou a ser perseguido pelo Maduro, pelo Diosdado Cabello, e teve que fazer uma fuga cinematográfica da Venezuela, passando a ser um foragido, inclusive por determinação de mandados de prisão da justiça norte-americana. Ficou oculto, e outras vezes nem tão oculto assim, na Espanha, por muito tempo. Depois, uma luta, uma batalha judicial,
acabou sendo preso e extraditado aos Estados Unidos, onde já se encontra há alguns anos ali à disposição da Justiça Federal do Distrito Sul de Nova York. Bom, mas vocês sabem, o Hugo Pólio Carvalho era o cara da inteligência, tem muitas informações. Jornalistas que tiveram acesso de alguma forma a Carvalho nesses tempos de Espanha, nos tempos em que passou na Espanha, dão conta de que Carvalho, mesmo antes de cair na Venezuela, ele já tinha feito sair da Venezuela contêineres e mais contêineres de informação a respeito daquilo que viu, daquilo que ajudou a praticar, daquilo que sabe sobre o regime chavista e das interações entre o regime chavista e muitos partidos de esquerda sul-americano, inclusive mundiais. Ele sabia que ele poderia cair. Ele sabia, como homem que é de setor de inteligência, que informação é uma mercadoria muito preciosa. Então, vamos dizer assim, a moeda do seu resgate, essas informações que ele fez armazenar fora da Venezuela. Então, vejam que interessante, o Pólio Carvalho não é nenhum tonto. Ele vinha preparando, de fato, essa mercadoria que ele poderia oferecer por meio de uma delação. Inclusive, ele devia mirar certamente muito a justiça americana, sabia que esse momento iria chegar. Muito bem, Pólio Carvalho, preso então nos Estados Unidos, que está. O processo se iniciou, por meio de seus advogados norte-americanos, é uma boa banca, inclusive. O Carvalho iniciou conversações com o Ministério Público de Nova York e já está, como apontam algumas informações, inclusive de uma jornalista brasileira que fica em cima desse assunto o tempo inteiro. Vocês sabem, inclusive a mídia também venezuelana que está fixada, dos exilados venezuelanos que está fixada na Flórida, apontam que de fato o Pólio Carvalho tem apalavrado um acordo de delação premiada com o Ministério Público de Nova York e que nesta audiência de agora, amanhã, segunda-feira, 23 de junho de 2025, se iniciarão aí a formalização dessas tratativas. Não se sabe ainda quais foram essas informações tão preciosas que Carvalho passou exatamente ao Ministério Público, portanto ao Estado norte-americano, e também não se sabe quais os benefícios consequentes dessa delação premiada que o Carvalho vai obter dos Estados Unidos. É claro que tanto maiores e interessantes serão os benefícios concedidos ao delator, tanto quanto foram as informações que o delator passou aos Estados Unidos. Informações sobre pessoas, sobre fatos, sobre crimes, sobre cúmplices. Bom, várias cabeças vão cair. Vocês sabem que o Marco Rubio tem grande interesse nisso, o secretário de Estado norte-americano, a nova secretária de Justiça também dos Estados Unidos, o Departamento de Justiça, que seria o Ministério da Justiça deles, tem grande interesse nisso, e por assim dizer, a administração Trump, que sabe que precisa retomar influência na América do Sul, na América Central, sabe que precisa expulsar a China daqui, a China que aqui está hospedada graças aos tiranetes de esquerda, que, portanto, tem um rabo preso com a delação de Hugo Pólio Carvalho. É óbvio que interessam bastante essas informações que, eventualmente, Hugo Pólio Carvalho possa dar aos Estados Unidos, porque, de posse dessas informações, os Estados Unidos poderão usá-las para enfraquecer ainda mais esses tiranetes sul-americanos e dizendo a eles: ou vocês vão cair por bem, ou vão cair por mal. Ou vocês vão sair da esfera de influência da China por bem, ou vão sair por mal. Essas informações que Carvalho diz a mídia especializada tende a passar aos Estados Unidos, podem ter o condão, essas informações, de fazer uma verdadeira reviravolta na atual política
sul-americana. Inclusive num grande país sonolento, de povo bastante saliente, que prefere rebolar o bumbum a lutar pelos seus direitos políticos. Será que vocês sabem de que país eu estou falando? Muito bem, então dia 23 de junho está confirmada, sim, ao que consta. Como eles dizem, como a mídia latino-americana diz, ele juiciou, audiência importantíssima del Pollo no Distrito Sul da Justiça Federal de Nova York. Trouxe aqui uma fala bastante curta, mas informativa, de uma jornalista venezuelana que está em cima disso. Está em cima disso constantemente. Vamos ouvir um pouco. Ela confirma que a audiência está marcada para amanhã, 23 de junho. Vamos aqui. Aliás, o título desse vídeo, que está na EVTV de Miami, na Flórida, o nome do canal é EVTV Miami, é um canal de resistência dos exilados venezuelanos. O título é Al Pollo Carvajal le toca hablar, ou seja, a jornalista está dizendo aqui, Carvajal tem todo interesse em falar, em delatar, especificamente ela quer dizer. Interessa a Carvajal delatar. Vamos ouvir um pouco aqui, eu peguei do trecho exatamente que ela começa a falar da data dessa audiência tão esperada que abrem as formalidades das tratativas de delação. O que se diz então, já se diz isso há pelo menos uns 2 meses, é que tudo está acertado. Já chegou a um acordo em relação, olha, eu tenho uma mercadoria, disse o Carvajal, que as informações, veja aí se você se interessa por elas. O Ministério Público disse, tá bom, me interesso, lhe ofereço isso em troca. Chegaram a um denominador comum. Agora, nos Estados Unidos, a delação premiada se faz assim, conforme toda a tradição da delação premiada. As partes são Ministério Público e delator. O juiz verifica só se foram obedecidos os requisitos de lei. Não é como aqui no Brasil, que o juiz ameaça prender pai, filha maior, mulher de delator, o juiz age de maneira como se fosse parte. Não. Lá nos Estados Unidos, o juiz é apenas verificador dos requisitos de lei e, se estiverem presentes, homologador dos termos assumidos pelo Ministério Público e pelo delator. Lá ainda se respeita a lei. Aquele grande país sonolento de gente saliente e cicense. Não. Aliás, há uma fala estarrecedora que o pessoal aí do grupo de WhatsApp do canal colocou, do Michel Temer. Ele praticamente disse que o brasileiro só se importa com um pedaço de pão. Ele, com aquela cara de pão dormido e seco, disse que o brasileiro não se importa com o negócio de direita e esquerda. É só um pedaço de pão e tá bom. Outro dia o Michel Temer disse, não faz tanto tempo assim, que o brasileiro mereceu o corretivo que teve de Alexandre de Moraes. Eu não sei o que tanta paciência vocês têm ainda com esse vampiro terrível. Vamos ouvir então aqui a jornalista. Vamos ouvir. Michel Temer é o Pinheiro Machado dos nossos tempos. Pinheiro Machado que teve um triste fim. Personas que se declaran culpables en Estados Unidos y deciden ser colaboradores de la justicia suministran información. Los que van a juicio para probar en su defensa que son inocentes. Ela está no aeroporto, está fazendo essa transmissão. É a Maybor Petit, uma jornalista muito respeitada no meio político, é uma jornalista investigativa e que está em cima de Pollo Carvajal há muito tempo. Ela está no aeroporto aqui, ela está fazendo a introdução dizendo o seguinte, ela está dizendo, olha, essa audiência se trata, exatamente o caso do Pollo Carvajal, é o seguinte, pessoas que são denunciadas, em determinado momento, se ela tem algo interessante a dizer, pode surgir esse acordo de delação premiada. Então são colocados em determinado momento, como eu expliquei, numa audiência para os fins homologatórios. Carvajal va a juicio el mes de junio. Por ende, todavía... Falou rápido, mas dá para entender. Carvajal va a juicio en 23 de junio. Todavía no ha suministrado ningún tipo de información
para la justicia que pueda ser evaluada como tal. Hay algunas personas que han estado vinculadas a figuras de este tipo que ya han suministrado datos y tienen que ser corroborados por la justicia. Pero es importante identificar. Ela está dizendo que outras pessoas que estavam nesse mesmo meio dessas coisas vivenciadas por Carvajal na Venezuela, isso já é sabido, inclusive, já fizeram delação premiada e já tiveram os benefícios. Né? Agora é a vez do Carvajal. Identificar que antes de juicio, antes de que se produzca una sentencia y que haya algún tipo de acuerdo con el gobierno, no se suministra información porque en esa medida el narcotraficante o presunto narcotraficante pierde un espacio para la negociación de su sentencia menos severa. Olha que interessante. Bom, o que é então vamos relembrar. A delação premiada é uma maneira de o Estado obter informações junto ao delator para punir mais gente do que se punisse apenas o delator sem oferecer-lhe a delação premiada. Ela está dizendo o seguinte: até agora não tem nenhum indício exatamente dos termos da delação. Como eu disse, o que cada um ganhou, o Estado e o delator. Mas até porque, aí é interessante que ela chama a atenção, até porque se o delator, né, Mauro Cid, vaza, enquanto está fazendo a delação, se ele vaza unilateralmente informações sobre os termos de sua delação, perde. Se ele vaza até antes da sentença que declara a delação, ele perde a delação e o acordo está rompido, não é, Moraes? Lá nos Estados Unidos, eles levam a lei de delação premiada a sério. Aqui, não. O narcotraficante perde um espaço para a negociação de sua sentença menos severa ou... Então, se abrir a boca, né, acaba perdendo os benefícios que viriam por meio da sentença homologatória de delação. La justicia se alimenta de otros factores que vayan anexos a la información que dé el acusado y por ende puede perder los privilegios. Razón por la cual... Exatamente, pode perder os privilégios, o acordo se abrir o bocão. Ela está ressaltando o seguinte, que amanhã, quando chegarmos à data de amanhã, la fecha de mañana, que é o dia da audiência homologatória desse acordo aí, supostamente, se chegada amanhã e até antes de amanhã o Carvajal abrir a boca, perde os benefícios, perde os privilégios. Tudo amanhã, até amanhã, chegaremos no escuro sem saber quais foram os termos acordados. En el caso del Pollo Carvajal no se ha dado, en el caso de Cliver Alcalá se produjo una información, pero hubo temas de credibilidad que lo llevaron a una condena bastante severa de más de 21 años de prisión. Vemos que estás a punto de comenzar el evento, queremos darte las gracias, solamente de manera breve. ¿Hay miedo cuando investigaste este tema? ¿Has recibido algún tipo de amenazas? Y no puedo preguntar. A colega jornalista da Maybor Petit pergunta se, quem está falando a nós aqui é a Maybor Petit, e a outra jornalista pergunta a Maybor Petit se ela tem medo, se ela já recebeu ameaças por estar investigando este assunto ligado ao Carvajal e a esta organização perigosíssima com tentáculos em muitos países da América do Sul. Se ela tem medo, já teve medo, já foi ameaçada, a Maybor Petit vai responder. Y despedirte sin decir si hay alguna esperanza de que este narcoestado acabe en nuestro país, se termine en nuestro país, mientras el régimen... E pergunta também se ela tem esperança de que o narcoestado madureño acabe na Venezuela. ¿Exista? Me imagino que no. Mira, de miedo lo hemos, las amenazas y todo lo que hemos vivido surgieron principalmente luego de la cobertura del caso de los narcosobrinos, sentenciados a 18 años de prisión. Um advogado que está começando agora.
ela começa falando que sim, que medo, ameaça é comum e desde quando começou a investigar, ela vai dar esse El caso de los 800 kilos de cocaína. Y a partir de allí y de la publicación de varios reportes que tienen que ver con no solamente la actividad criminal del régimen, corrupción, etcétera, por supuesto que hemos recibido cualquier tipo de amenazas, de acosos, de golpes desde el punto de vista profesional para tratar de bajar la credibilidad de las investigaciones, pero eso forma parte también de las acciones que acomete el crimen organizado transnacional para callar las voces que los denuncian. Así que como entendemos diz que já sofreu ameaças, mas que ela entende que isso aí é um dos métodos deste pessoal para calar as vozes. Bom, acho que agora vale a pena já parar por aqui. Esta é a Maïwenn Petit, é a jornalista mais qualificada quando se fala desta vida recente do Hugo Polio Carvalho. Então, essa informação, quando trazemos essas informações aqui de que está mantida para amanhã, a audiência possivelmente pode, a partir dessa audiência, encaminhar uma homologação do acordo da ação premiada do Carvalho. Não é brincadeira. Estamos aqui com a voz mais qualificada da atualidade, que está em cima desse assunto. A vida dessa mulher, eu vou pedir nesse momento, estes temas ligados à Venezuela e o Carvalho. Sabe tudo, é jornalista que mais sabe disso. Então, a princípio, está marcado sim para amanhã. Ela ressaltou bem também que até esse momento, em verdade, especula-se aquilo, quem e o que o Carvalho possa estar entregando aos Estados Unidos, mas não se sabe ao certo. Interessante, ela disse, porque se ele fala com terceiro sobre isso, ele perde o benefício. Aí nós fazemos uma comparação com o que está acontecendo aqui com a delação do Cid. Não está de brincadeira, né, gente? Aqui o Brasil não respeita nada. Oh, cultura miserável, né? Muito bem. Dê seu like aí, compartilhe, deixe comentários, por favor, educado. Se você escrever coisas inadequadas para esses tempos que nós estamos vivendo, eu vou tirar você rapidamente, vou te cancelar do canal. Um grande abraço.